Gostaria de compartilhar com vocês o porquê desse congresso, a graça de Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos 11. Romanos 11. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus com Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Oremos. Pai, muito obrigado, Jesus, por esta palavra, por tudo que ainda há de acontecer neste dia. Fala conosco, Senhor, que nós possamos participar desse culto de adoração a Ti, que possamos, ó Deus, verdadeiramente estarmos diante da graça que nos resgatou, que nos libertou, que nos salvou. Fala conosco, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como canal, um instrumento do Senhor neste lugar. E todos digam: podeis sentar, irmãos. O texto nos fala muito claro, irmãos, sobre algo muito importante que diz: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. E eu vejo, irmão, que o que nós fazemos, o próprio salmista mesmo diz: todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. E hoje nós cantamos canções que exaltam o nome do Senhor, canções que nós conhecemos através da graça do Senhor Jesus. Outrora nós éramos escravos do pecado, vivíamos de um lado para o outro, como forasteiros e peregrinos em uma terra talvez tão desconhecida aos nossos olhos, mesmo estando nela. Mas a graça do nosso Senhor nos alcançou, o seu amor nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E uma canção que os nossos irmãos assim prepararam, se ensaiaram, e orando ao Senhor, Deus nos deu a revelação de uma canção que diz assim: tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Então Ele tomou o nosso lugar, Ele se fez de maldito pelas nossas maldições, e o castigo que era meu e era seu, Ele tomou. Não merecíamos. Aquele povo mesmo disseram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O amor, o João 3,16, é o amor de Deus. É um amor que nos resgatou e, como Ele mesmo fala, louvou, tomou o meu lugar. Sabe, todas as vezes que a gente para diante disso e olharmos e vemos Deus tomando o nosso lugar, você imagina Deus tomando este lugar seu hoje, um lugar talvez de conflito, um lugar talvez que você esteja passando por muita dificuldade, decepção, desapontamento, angústia, traição.
Você imagina Deus falando assim: eu vou tomar o seu lugar, eu vou ficar no seu lugar. Sai daí. Eu vou ficar no seu lugar. Essa dor eu vou sentir por você, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então toda angústia, todo peso, Ele diz assim para mim e para você: através da graça eu vou estar no seu lugar. Eu vou entrar no lugar que você está. Eu vou entrar e fazer morada. E aí a gente vê essa canção. Gostaria que você pudesse estar de pé e cantar conosco essa canção. Quem tem poder sobre o pecado, o teu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com tua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar. Jesus levou minha cruz, o sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, canto de livre sou. És quem traz paz aos caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue deu, teu sangue salvou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Jesus eu canto.
nós vamos ter mais uma palavra, porque cada louvor foi uma revelação de Deus. Cada louvor teve a vontade de Deus. Não é simples cantar, não é simples subir aqui em cima e cantar uma canção, mas é uma canção que fala conosco. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus 14. Livro de Mateus 14, verso de número 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco já estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Pode sentar. Jesus, irmãos, ninguém define, ninguém explica. E essa canção fala muito sobre isso. Para você conhecer a graça, você tem que provar da graça. E para provar da graça, você tem que ter fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, que estão para o quê? Acontecer. Pedro estava com Jesus, a graça. Mas chegou um momento que Pedro teve que, conhecer verdadeiramente a graça. Ele tinha que provar. É aquela coisa, irmãos, quando você vai num restaurante, aquele lá tem um self-service, aí você olha aquele buffet bonito, de um monte de coisas, né? Aí você olha uma coisa e, cara, eu nunca comi isso. Talvez você olhe assim: mas deve ser ruim. Não vou experimentar não, vou ficar sempre no arroz, feijão e batata frita. Aí você nunca experimentou coisa nova, mas estava lá para você experimentar. Eu, por exemplo, quando vou numa sorveteria, aí tinha aquelas 65 sabores, quem lembra? Que tinha ali no Alcântara. Eu ia muito com meus amigos ali. 65 sabores de sorvete. Mas tem gente que quando vai numa sorveteria dessa, tem 65 sabores diferentes, ele fala assim: eu quero de flocos, por favor. Pode ser o de morango? Eu gosto de chocolate. Mas tem outros sabores. Não, mas eu não quero experimentar. Você só vai saber se é bom se experimentar. Você também só vai saber se não é bom também se experimentar. Eu, por exemplo, pela primeira vez que eu comi jiló, eu vi as pessoas. Aí minha mãe disse: tem que comer o jiló. Eu ficava julgando que o negócio não prestava, porque todo mundo ficava de cara marcada, né? Aí eu fui comer o jiló e vi que o negócio não é ruim mesmo. Eu falei: não quero mais não, tá bom. Só assim que faz. Mas como é que você vai saber se é ruim se você não experimentou? Vai ficar pela opinião do outro? Não come não, é porque é ruim, mas ele não comeu, mas o outro disse que não é bom. Aí o cara vai porque o outro disse. Pedro estava lá, no meio do mar, e o barquinho soprando para lá e para cá. E de repente veio um homem andando sobre as águas. Todos ficaram com medo. E Pedro se alarmou.
E Jesus disse: sou eu. Mas se tu és, deixa eu ir ter contigo. Então tá bom, Pedro, experimenta, vem cá. Os outros ficaram só olhando. E Pedro vai se arrebentar. Vai ver que não presta, quer ver? Já vai afundar. Não vai dar certo, quer ver? Mas Pedro experimentou. Deu os primeiros passos sobre a água. Andou alguns passos. A Bíblia não diz quantos foram. Se foi 1, se foi 2, se foi até lá na porta, quantos metros, centímetros. A Bíblia não diz, não relata a quantidade que Pedro andou. Mas a Bíblia diz que Pedro experimentou e andou. A graça é assim. Tem que experimentar. Na hora da aflição é a graça. É pedir socorro para ele. Pedro falou: Senhor, salva, amigo, eu estou afundando. E a graça de imediato estendeu as mãos e o segurou. Quero que você esteja de pé. Vamos cantar mais essa canção. Ninguém define, ninguém explica. Para conhecer, você tem que experimentar. Descobre vida quem experimenta. Se fosse seria a primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, tua amor por mim não falhará, tua graça é maior que a vida. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, tua amor por mim não falhará, tua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça. Sua graça, ninguém pode explicar. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse a primavera, muito além
do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é o mar, eu quero mergulhar na graça. Na graça. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, teu amor por mim não falha, tua graça é maior que a vida. Não importa o que eu faça, não importa o que eu diga, teu amor por mim não falha, tua graça é maior que a vida. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça eu salvo sou. Pela graça me libertou. Eu jamais fui merecedor, mas pela graça, sua graça. Tua graça, tua graça. Tua graça, Deus, sua graça. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia. Vamos compartilhar mais um texto do louvor. Romanos 3. Livro de Romanos 3. Verso de 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por causa da lei ou das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. E essa canção fala muito sobre isso. Somos justificados gratuitamente. Quando nós entregamos, pode sentar. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, sabe, é como você vê quando você infringe uma regra, uma lei,
e de repente você é pego, e de repente em um delito, e aí você é levado para um tribunal, em que você tem a defesa e a acusação. Mas quem decide é o juiz. E o juiz julgou a sentença que você estaria preso para cumprir uma pena, para pagar pelo aquilo que você fez. Jesus, ele veio para cumprir essa pena em meu lugar e no seu lugar. E a prisão não foi uma prisão de ficar preso como Barrabás estava preso, mas foi uma prisão que levou à morte. Foi um julgamento e uma sentença de morte. Ele não fez nada para merecer aquilo. Pilatos mesmo disse: eu não vejo nada que eu possa condenar este homem. E naquele dia Pilatos, então, por costume naquela época, naquela ocasião da Páscoa, que soltasse um preso. E aquelas pessoas escolheram Barrabás no lugar de Jesus, que não tinha feito nenhum crime, só porque ele estava ajudando as pessoas, só porque ele estava curando, estava libertando, fazendo milagres de um lado para o outro. Era um homem bom, um homem de bem. Mesmo assim, ele foi condenado. E é dessa mesma forma que essa palavra está dizendo: nós fomos justificados gratuitamente. E pela lei, como aquela mulher que foi pega adulterando e levaram a uma praça. E os homens sabiam muito da lei, disseram para Jesus: Senhor, a lei de Moisés diz que aquela que é pega em adultério é levada a uma praça e apedrejada até a morte. A sentença já estava ali, o julgamento já estava tudo armado. E aqui entra então a ação da graça, o favor imerecido. Ela pecou, ela foi pega em adultério, era um crime da lei, e ela tinha que ser condenada e julgada e ser apedrejada e até morrer. E Jesus então, ele se inclina em chão, escreve algumas palavras que até hoje a Bíblia e nenhum teólogo, ninguém sabe o que ele escreveu. Mas ele diz: aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Olha para o seu irmão e pergunta a ele: você trouxe uma pedra hoje? Tem alguma pedra no seu bolso? A graça é o favor merecido. Talvez nós temos muito dedo para apontar o defeito do outro e julgamos o outro pelo que ele fez de errado. A graça chegou e nos tirou desse peso de um grande julgamento. É como Jesus mesmo disse: nascermos em uma novidade de vida. O velho homem ficou para trás. Não pagamos um preço, pastor, mas e quem cometeu um crime? Se for preso, vai pagar pelo seu crime, é lógico. A graça não inocenta uma pessoa que fez um delito, ela vai cumprir. Eu estou com um amigo aqui, o Bira. Eu lembro que o Bira ficou preso alguns meses. Quantos meses, Bira? 26 dias. Não, a primeira vez. 4 anos e 6 meses. Não foi, Bira? E o Bira saiu. Teve uma oportunidade. Saiu, se converteu e ficou na igreja. E uma dessas obras que a gente fazia, missionária, ele foi para o Rio, pegou um carro de um amigo, e na volta na ponte, uma blitz, pegaram o Bira. Já tinha cumprido toda a pena, não era, Bira? Mas mesmo assim, nós não tinha dado baixa, e estava o nome do Bira lá. Bira agora já era cristão. E ele: pastor, e agora?
Eu falei, aqui agora o que, rapaz? Fica tranquilo. Deus quer te levar lá no cárcere para você agora pregar. Porque antes você era um bandido lá. Agora você é a luz para eles. Fui lá visitar o Bira. Quantas almas você ganhou lá dentro, Bira? 4 almas. Ficou quantos dias? 26 dias. Talvez você não vai passar por isso que o Bira passou. Mas talvez por um dedo que julga o outro, um dedo que aponta o defeito do outro. Nós somos assim, como aqueles homens que levaram aquela mulher numa praça. Mas como Jesus disse, quem não tem pecados, atira a primeira pedra. Eles olharam para dentro de si e viram, somos tanto quanto ela. E foram deixando as pedras e seguiram os seus caminhos. Ele olhou e disse para aquela mulher, aonde estão os teus acusadores? Eu não vejo. Vá e não peques mais. Vamos estar de pé, vamos cantar essa canção. Somos filhos da graça. Graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça, de vida sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte o pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Graça que livra a morte o pecado, um dia seremos justificados, um dia seremos justificados. Graça, graça superabundante, graça superabundante, graça, graça, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça superabundante, graça. Aleluia! Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia. Nós estamos pregando junto, viu? Eu prego uma parte, vocês pregam outra cantando, né? Livro de Êxodo. Êxodo 12. É assim que Deus faz. A gente fala, pastor, você não sabe cantar, não sabe tocar, então eu sei pregar. Né? Mas o que, né? Êxodo 12, versos 23. Oh. Vamos lá. Porque o Senhor
passará para ferir aos egípcios. Porém, quando viu sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu o egípcio e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Pode sentar, irmãos. Eu vejo aqui, irmãos, o momento de conectarmos a Ele. Sabe, quando um casal se une, diz a palavra do Senhor: deixará, pois, um homem pai e mãe, e o se iniciar um ao outro, serão os dois uma só carne. E aí, quando eles fazem a relação sexual, e o fruto de uma relação sexual nasce uma criança. E para saber se é seu filho, faz um teste de DNA, para quem tem dúvida. E lá está, consta o seu sangue com quem? Com a outra pessoa. E ali se diz: é o seu filho. Quando o cordeiro foi sacrificado aqui, havia um momento de libertação do povo que estava prisioneiro no Egito, sendo como escravos. Faraó dominava, e ele achava que aquele povo ia crescer e talvez se revoltaria contra ele. E um momento de coisa de louco, ele manda matar todos os meninos, para que não viesse nenhum soldado, que não crescesse nenhum homens, que pudesse levantar um exército contra o exército dele. Mas Deus já estava preparando um homem chamado Moisés, que Joquebede, a sua mãe, coloca no cesto e coloca no rio. Ele para lá na casa de Faraó, criado, crescendo todas as coisas do Egito. Mas chegou um momento que ele não podia esquecer a sua identidade. Olha para o seu irmão assim: você que sabe da tua identidade? A graça é isso. Nós somos filhos de Deus. Por mais que você esteja andando nas trevas, por mais que você diga: eu não sou da igreja, eu não sou crente, eu não faço parte de uma religião, por mais que você diga isso: estou aqui acompanhando uma pessoa, vim porque alguém me convidou, mas eu não tenho nada com Cristo. Mesmo que você diga isso, a graça vai te alcançar. Porque estava Moisés, ele viu o soldado fazendo injustiça com um dos seus, ele sabia qual era a sua identidade. Ele então se defende aquele homem, mata um soldado egípcio. Ficam sabendo, ele tem que sair do Egito e vai para uma terra distante. Passou-se alguns anos, e aquele menino que nasceu no Egito, cresceu no Egito, lá no deserto, teve um encontro com Deus. E dali em diante a vida dele mudou. Quando você encontra a graça, a tua vida mudou. A tua vida muda. Quando você tem um encontro com a graça de Deus, favor imerecido, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Deus olha para aquele homem pecador que havia sangue nas mãos de Moisés e diz para ele assim: Moisés, no lugar que tu pisas, tira a sandália, porque você não pode entrar com essa sujeira.
Tira as sandálias, Moisés. Olha para o seu irmão. Tem sandálias aí? Tire. Tire. Porque na terra que tu pisa é uma terra santa. Quando você entrou naquelas portas, você entrou num lugar santo, irmão, aonde a glória de Deus se manifesta nesse lugar, aonde o Senhor se faz presente em nosso meio. Não tem como ficar neste lugar da mesma maneira, viver da mesma maneira, ser a mesma pessoa. E Moisés percebe uma sarça queimando naquele monte. Era costume dele. Estava no deserto. Por muitas vezes ele viu isso acontecendo. Porém aquela sarça pegava fogo, mas ela não se consumia. É isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Que a graça não seja só para esse culto, mas que a graça seja todos os dias com a tua vida. Que ela esteja queimando dentro de você, meu irmão. Moisés já tinha perdido o teu costume, porque ele falava mais com as ovelhas do seu pai, do seu sogro. Quase não falava com as pessoas, e ele estava até ficando gago. Não sabia nem falar direito mais. Já tinha desaprendido tudo o que ele tinha como conhecimento no Egito. E ele pergunta para Deus uma coisa: qual é o seu nome? E se perguntarem quem tu és, o que eu direi para essas pessoas? Qual o nome que eu te darei? E Deus olha para Moisés e diz: diga para eles que eu sou. Olha para o seu irmão e diga assim: diga para o seu problema hoje que eu sou, está no controle. E o sangue do cordeiro, uma das pragas do Egito para libertar o povo, a morte dos primogênitos, porque Faraó estava com o coração endurecido, e muitas das vezes nós somos assim diante da graça. É favor imerecido, é gratuitamente, mas a pessoa, tudo que é de graça não presta. É aquela coisa, né? Ih, negócio de graça não presta. Se é de graça, não presta. A gente endurece o coração. A gente diz: agora eu não quero não. Quem sabe outra oportunidade, outro dia eu quero. Hoje não, hoje eu não quero não. E vai deixando passar. Coração endurecido. Assim era Faraó. E quanto mais o coração de Faraó endurecia, mas Deus dizia: você vai ter que libertar esse povo. E aí veio ele, a morte dos primogênitos. E Deus fala com Moisés: diga ao meu povo para sacrificarem um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da sua porta, porque à noite virá a morte, e vão entrar nas casas de todo o povo no Egito. Porém, quando a morte chegar na porta, que encontrar o sangue nos umbrais, ela não entrará. E assim Moisés orientou todo aquele povo. E a morte veio. Houve um grande choro em todo o Egito. Porém, na casa daqueles que tinham sangue do cordeiro, a morte não entrou. O que é isso, pastor? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, o nosso nome é escrito no livro da vida. O inimigo pode vir, mas ele não tem poder mais sobre a nossa vida. O diabo se levantou com Jó, tirou tudo que Jó tinha, destruiu tudo que ele tinha. Mas Deus mesmo disse para o diabo: não toque na alma dele.
perdeu tudo, mas Jó continuou firme. E Deus restituiu tudo para Jó. Porque Jó tinha nos umbrais do seu coração o sangue do Cordeiro. Pergunta para o seu irmão: como estão os umbrais do teu coração? Vamos estar de pé. Vamos cantar mais essa canção. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem morte. Já não há condenação. Em ti está o meu coração. Tua graça me conectou ao teu amor. Deus, nada mais importa. Vou de glória em glória. Tua graça me conectou ao teu amor. A sentença dos meus fracassos, teu amor lançou.
última canção que a gente vai ministrar, né? Eles queriam ensaiar 10 canções. Eu falei, gente, o culto vai ficar até meia-noite. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus 16. Aleluia. Essa, irmãos. Aí essa canção nós vamos interagir. Porque até então você foi ministrado por muita palavra sobre a graça. E essa agora nós vamos interagir, eu e você, como adoradores do Senhor. Mateus 16. Vinte e quatro. Todos acharam? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que só quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Podeis sentar-vos. Cruz, irmãos. Assim como Jesus carregou uma cruz, não estava saudável, ele não estava assim em boas condições para carregar aquela cruz, porque ele já tinha passado por um julgamento, muitos açoites. Lucas descreve que os soldados chicoteavam e aquele chicote arrancava um pouco da sua carne. Foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinho. Não só apenas encostar, mas eles se entranharam na sua cabeça, e aquela coroa feriu também a sua cabeça, e o sangue já estava derramando por ali. O corpo já estava fraco. E no caminho um homem o ajudou a carregar a cruz, porque a cruz já estava pesada. E muitas das vezes na nossa vida é assim. Carregamos uma cruz pesada e achamos que vamos dar conta dela sozinho. Sabe aquela coisa? Eu não preciso, eu sei o que eu estou fazendo. E a teimosia toma conta das pessoas, e elas vão carregando a sua cruz, a sua cruz, a sua cruz pesada. E Jesus chega em determinado momento da sua caminhada e diz: deixa eu te ajudar. Posso te ajudar? E você, teimoso, já está cansado com o casamento. O casamento está de mal a pior. Ele continua teimoso. Jesus disse: eu quero te ajudar, rapaz. Deixa eu ajudar a carregar essa cruz. Você: não, eu sei o que eu estou fazendo. Os problemas financeiros vão piorando. Dívidas e mais dívidas, contas para pagar. E um pai de família, muitas das vezes, sai para trabalhar e sabe que tem que trazer o pão. E Jesus está dizendo: deixa eu te ajudar. Deixa eu cuidar das tuas finanças. Você: não, eu sei administrar, eu sei o que eu faço. Com o meu dinheiro, eu sei o que eu faço. E ele está lá querendo te ajudar. E você insiste e sabe o que está fazendo. Os filhos vão se perdendo, já não te respeitam, já não te obedecem, fazem o que querem e já dizem que são donos dos seus próprios narizes.
E Jesus está dizendo: deixa eu te ajudar com as crianças. E você diz: com meus filhos eu corrijo com vara. Eu sei corrigir meus filhos. E Jesus está dizendo: deixa eu segurar essa cruz com você. Deixa eu caminhar com você. E às vezes a gente sabe que Ele pode ajudar, mas nós insistimos. E muitas outras áreas que eu poderia citar aqui, inúmeras, mas nós continuamos assim. E Jesus lhe disse na palavra: aquele que quiser vir a mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Essa cruz que Ele está dizendo é uma cruz da graça de Deus, não é um peso. Depois que eu fui para a igreja, minha vida virou um inferno, pastor. Não, já era um inferno, só que seus olhos estavam tampados, você não viu o diabo agir. Aí você abriu os olhos e você percebeu que tudo está se desmoronando. Jesus disse: eu estou contigo, calma, rapaz. Eu vou acertar tudo que você fez de errado, mas também não é de uma hora para outra. Mas eu quero agora. Não, calma, olha o que você fez. Quantos anos você ficou andando com essa cruz sozinha e eu tentei te ajudar e você não quis? Agora vamos devagar. E você é ansioso: vou sair da igreja. Eu fui para a igreja, assisti 2 cultos e nada aconteceu. Não é assim. A cruz de Jesus Cristo não resolve um problema de anos de vida de uma hora para outra. A cruz, ela vem para salvar, como também para curar. Mas tem enfermidades que foram nós mesmos que, construímos dentro de nós. As enfermidades que são vindas do diabo, nós vamos orar e você vai ser curado. Mas tem dores e enfermidades que você mesmo criou. E a Bíblia mesmo diz: aquilo que o homem planta, ele vai colher. Aí Jesus está dizendo: você vai colher, mas eu estou contigo. Talvez o casamento vai embora. Talvez o filho vai sair de casa. Talvez você vai perder o emprego. Mas Jesus está dizendo para você: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temereis, porque eu sou contigo. Que quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós vivemos uma vida com Ele, Ele nos revela o amor dEle para conosco. E esse amor, que é através da graça dEle, que nós temos uma outra chance. Que outra chance é essa, pastor? Às vezes, se a lei, se nós fôssemos só viver pela lei, nós não estaríamos mais aqui. Mas pela graça, Deus nos dá uma nova chance. Talvez alguma coisa que você está vivendo hoje, e as pessoas estão te dizendo para você: rapaz, você não presta, não vai mudar nunca. Aí a cruz está dizendo, Jesus está chegando para você e está dizendo assim: eu sou a graça na sua vida. Eu vim para mudar essa situação. Mas para isso, pastor, o que eu devo fazer? Eu devo, mergulhar, nos rios de água viva, me desconectar deste mundo e me conectar com Deus. Porque se eu tiver com meu coração dividido, não tem como, porque não podeis servir a 2 senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Não podeis servir a Deus nem as riquezas. Então o que a graça vem para nós? A graça vem como algo exclusivo, prioridade. É quando você dá prioridade a isso na sua vida. Quando você coloca Jesus como prioridade na sua vida. Quando você coloca Jesus como prioridade no seu casamento. Já errou muito, mas a partir de hoje eu vou colocar Jesus como prioridade no meu casamento, como cordão de 3 dobras. E eu tenho fé
que o meu casamento hoje não vai mais quebrar. Meu trabalho, minha saúde, enfim. Então, quando nós colocamos Jesus como a pessoa de exclusividade dentro da nossa vida, irmãos, nós vamos seguir a Ele, confiarmos nele. E aí entra o favor imerecido, entra a graça de Jesus. E aonde o pecado existia, agora a graça. É assim que Deus faz. Esse congresso de encontro, esse congresso de louvor e adoração, é o congresso que nós estamos tendo a oportunidade de nos conectar com Ele, de termos um momento com Ele. E essa canção que nós vamos estar cantando aqui agora diz uma coisa muito interessante: com Ele eu sei para onde eu devo ir. Pergunto para você, irmão, você sabe para onde você deve ir? Abra comigo a sua Bíblia no livro de João 6. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Livro de João, capítulo número 6. Verso de número 66. Diz a palavra do Senhor dizendo assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos seus discípulos: quereis vós também retirar-vos? Respondeu então, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde que iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Para onde eu irei? Quando nós estamos com Cristo, é Ele que conduz, é Ele que vai direcionar o nosso casamento, é Ele que vai curar as nossas dores e enfermidades. E quando você encontra com Jesus, quando você vive um período, uma vida da graça de Deus, irmãos, você não tem mais para onde ir. Talvez se eu hoje tivesse assim alguma oportunidade de eu para algum outro lugar, talvez, olha, você vai ter que sair, você não vai ter como mais ir para a igreja. Eu não sei viver longe da igreja de Jesus Cristo. Os meus pés que antes andavam nas coisas erradas, nos lugares errados, hoje os meus pés eu não guio mais eles. Quem guia eles é o Senhor. As minhas mãos que antes faziam as coisas erradas, as minhas mãos não sou eu mais que guio. Quando eu estou lá no computador, quando eu estou lá no meu celular e eu estou lá, e aí o Espírito Santo fala assim: opa, Anderson. Aí o Espírito fala assim: Anderson. Eu falo: aham. Tira a mão daí. Aí eu tiro. A minha boca já não é mais conduzida por mim, as minhas palavras. Antes, quando alguém me irritava, eu soltava um palavrão bem grande. Desde que eu encontrei a graça, eu nunca mais falei um palavrão. Porque a fonte que jorra em mim são águas doces, não águas amargas. E não pode jorrar duas fontes no mesmo lugar. Quando você encontra a graça do Senhor na tua vida, até a sua voz muda. Os meus olhos, quando vi um rabo de saia, corpo bonito é para se ver. Oh, Jesus, tu fez tudo isso. Deus, que criação, que criação. Hoje os meus olhos são os olhos do Senhor. Quando passa uma pessoa, né, o Senhor fecha os olhos. Aleluia.
Glória, glória, glória. Ah, passou a pombagira, foi embora. Os meus ouvidos eram ouvidos dos fofoqueiros. Emprestava aos fofoqueiros. Hoje os meus ouvidos são do Senhor. Porque a graça me alcançou. Eu carrego uma cruz por causa disso. Eu carrego. Mas eu carrego com Ele. Porque sem Ele, em algum momento da minha vida eu já pensei em separar da minha esposa. E você acha que com 50 anos de idade não tem briga dentro de casa, não tem esse negócio? Claro que tem. Aí o Senhor fala assim: é pela graça. Vai na cozinha e bebe 1 litro de água. Aí eu vou na cozinha e tomo 1 litro d'água. Agora volta, olha para ela. É a graça. É a graça. Porque se não é a graça, irmão, eu não estava de pé no meu casamento até hoje, 23 anos de casado. Se não fosse a graça do Senhor na minha vida, eu não seria pessoa de palavra. Se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu não sei o que eu estava fazendo hoje. É essa graça que eu quero te apresentar nesta canção. Vamos estar de pé? Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo
convidar você agora a sair do seu lugar. Venha. Sai do seu lugar, venha adorar Ele aqui, mais perto do altar. Sai do seu lugar. Venha aqui. Não estou te convidando para você aceitar Jesus, não. Não, estou te convidando você para sair do seu lugar. Vem aqui, nessa atmosfera que está nesse altar. E vamos adorar juntos neste lugar. Coloca a mão no teu coração. Aonde você está? A graça do Senhor se faz presente em nosso meio. É o teu amor, é o teu amor que nós estamos aqui. Meu amado, minha amada, eu gostaria que você nesse momento pudesse dizer para Ele algumas palavras. Diga para Ele algumas palavras que você sente no teu coração por Ele. Porque é por Ele que nós estamos aqui, por Ele que você está aqui. A graça nos alcançou. Nós não merecíamos. É um favor merecido, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós podemos ter uma oportunidade todos os dias. Todos os dias eu posso dizer assim: obrigado, obrigado, Jesus. Não aparta de mim a tua graça. Eu quero mais de ti. E nós vamos cantar esse refrão novamente. Mas agora você com as mãos estendidas para o alto. Você vai deixar essa mão do teu coração e vai erguer essa mão para o alto.
E vamos cantar junto esse refrão novamente. E tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele se onde eu fui. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor, Deus é Deus. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Senhor, glorifica a Deus, exalta o nome dele. Oh, aleluia. Você não vai ser